Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todas e a todos, eu sou Diana Lobo e esta é mais uma edição do podcast Boletim Tributário do Inteligência Jurídica. Eu estou aqui hoje com os meus colegas, César Manzioni e Janaína Castro, para tratar das novidades da semana. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Oi pessoal, um prazer estar aqui de novo com vocês também. Então, como de praxe, vamos começar aqui falando das principais decisões da quinzena do Supremo Tribunal Federal. Eu pediria, por favor, para o César comentar as decisões referentes à DPF 893. O que foi de tão impactante nesse julgamento, César? Nesse recente julgamento, o STF ele invalidou um veto presidencial e reestabeleceu a regra de tributação de petróleo na Zona Franca de Manaus. Tá? Para resgatar um pouco do histórico, a DPF ela surge de uma provocação feita em outubro do ano passado, 2021, no STF, em que o Partido Solidariedade ele questionou um veto que havia sido feito ao artigo 8º da Lei 14.183 de 2021. Esse veto acabou por manter a isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados na importação de petróleo e derivados por empresas na Zona Franca de Manaus. Tá? A questão aqui nem é tanto tributária, mas ela é mais procedimental. O Partido Solidariedade ele alegava naquela oportunidade que a divulgação do veto foi feita horas depois da promulgação e da publicação da norma. Ou seja, a norma ela já havia sido convertida e ela já havia sido publicada no Diário Oficial e em um momento posterior, em um ato extra, o veto tinha sido implementado. Então, o partido ele argumentou que houve desrespeito às normas constitucionais que regem o processo legislativo e a promulgação das leis, né? No mérito, o Partido Solidariedade ele ressaltou ainda que a isenção fiscal concedida a esses produtos na Zona Franca de Manaus, ela causava uma assimetria tributária na importação de combustíveis. Ou seja, o Congresso ele teria aprovado a isenção buscando conferir um tratamento isonômico entre importadores e produtores, proporcionando assim, então, a segurança jurídica para o setor. No julgamento do STF, o voto que prevaleceu foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que, segundo ele, o presidente até poderia vetar o projeto de lei, mas ele poderia ter feito isso no dia 14 de julho de 2021, quando foi editada a mensagem de veto, e não em momento posterior, que é o que ele teria feito num ato extraordinário. Então, por isso que a forma de veto como ela foi feita era inconstitucional. E um ponto importante que ele lembrou no julgamento foi o de que, mesmo que o Congresso tenha mantido o veto da forma como ele foi feito posteriormente, isso não corrigiria a inconstitucionalidade dele. Ou seja, o Congresso ele deveria seguir todos os processos legais para a revogação da norma que tinha sido validamente publicada e estaria em vigor. Basicamente, essa discussão. E para continuar o assunto que começamos a tratar na última quinzena, e ainda na temática de óleo, nós também podemos entrar na discussão da ação declaratória de inconstitucionalidade 7181. Nela, o STF também numa discussão que a gente vai discutir muito mais procedimentos e normas procedimentais do que propriamente o mérito em si, o STF ele confirmou a aplicação da anterioridade nonagesimal para a entrada em vigor da MP, que discute a compensação fiscal para consumidores finais de combustíveis. Novamente, eu acho que vale uma digressão para entender um pouco a discussão em si. Agora, em março de 22, foi publicada a Lei Complementar 192, que zerou as alíquotas de PIS/COFINS sobre os combustíveis. Essa redução da alíquota se seguiria até o final do ano de 2022, garantindo também o direito a crédito para toda a cadeia produtiva, ou seja, produtores, revendedores e compradores dos combustíveis teriam direito a esse crédito. O problema não surgiu com a edição da lei complementar, mas sim com a edição da medida provisória. A medida provisória 1118, publicada em 17 de maio de 2022, ela acabou por modificar essa lei complementar, 192 de 22 também, e ela retirou os direitos dos adquirentes finais de combustíveis, desses combustíveis sujeitos à alíquota zero, se aproveitarem dos créditos de PIS/COFINS vinculados a essas operações. Ou seja, foi preservado o direito apenas para as pessoas jurídicas produtoras e revendedoras dos combustíveis. A Confederação Nacional dos Transportes
ou seja, a CNT, ingressou com essa ação de declaração de inconstitucionalidade no STF, questionando a própria medida provisória. O ministro Dias Toffoli, que foi encarregado da análise dessa ação, ele, liminarmente julgando a ADI, acabou por entender que o prazo nonagesimal deveria ser respeitado pelo MP. Ou seja, ele concedeu uma liminar para aplicar o entendimento que o STF vem aplicando de que a majoração indireta de tributos, inclusive mediante a revogação de um benefício que tinha sido concedido anteriormente, deve seguir os ditames da anterioridade geral e nonagesimal. Ou seja, para que essa norma da MP valesse, ela deveria, pelo menos, respeitar os 90 dias. E essa decisão, agora, nesse mês, esse mês de junho de 2022, ela foi referendada pelo STF. Mas lembrando que o STF ele ainda vai julgar o mérito da ação, ou seja, a própria constitucionalidade da MP em si. Isso porque, para a CNT, o normativo, ou seja, essa regra, ela deve ser declarada inconstitucional não só por conta da noventena, ou seja, do prazo nonagesimal, mas também porque ela viola princípios da segurança jurídica e da não surpresa. A CNT alega que essa vedação ao aproveitamento de créditos pelos adquirentes finais acaba por causar um grave impacto aos caminhoneiros autônomos, aos transportadores e às empresas de transporte público, que são efetivamente os consumidores finais e que estão, pela MP, restringidos de adotar esse crédito. O Toffoli, porém, apesar de ele não ter entrado no mérito da discussão, porque não era o caso, ele meio que já colocou o seu posicionamento, e eu vou abrir uma aspas aqui, que ele falou que, observada a anterioridade nonagesimal em questão, não vislumbro, ainda que em sede de juízo perfunctório, ou seja, aquele que é superficial, ofensa aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa. Ou seja, a gente ainda terá alguns novos capítulos nessa discussão, mas pelo menos a parte de prazo nonagesimal o STF já confirmou. Bom, e no STJ eu acho que foi uma quinzena bem movimentada. Eu vou começar a pedir a Janaína para mencionar um pouco o julgamento do tema repetitivo 1012 da primeira sessão, um julgamento agora que foi o acórdão publicado agora no último dia 14 de junho, e que trata da penhora de valores do Bacenjude, em hipótese de parcelamento. Janaína, o que no fim aconteceu? O que foi que a primeira sessão do STJ analisou e julgou? Bom, Diana, nesse tema repetitivo 1012, a primeira sessão em julgamento unânime, ela reafirmou a posição do tribunal a respeito da possibilidade de manutenção da penhora dos valores bloqueados via Bacenjude, na hipótese em que o contribuinte adere posteriormente a um programa de parcelamento tributário. De acordo com os ministros, na hipótese em que o bloqueio dos ativos financeiros ocorre em momento anterior à concessão do parcelamento fiscal, essa constrição deve ser mantida, tendo em vista que o próprio STJ se posiciona no sentido de que o parcelamento tributário, ele simplesmente suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que o fisco adote medidas expropriatórias. No entanto, esse parcelamento não extingue a obrigação tributária. Em razão disso, quando os bloqueios forem anteriores ao parcelamento, deve sim ser mantido esse bloqueio até o prazo final do parcelamento. No entanto, entendeu-se que, em casos excepcionais, caso seja demonstrada, dentro do princípio da menor onerosidade, que essa constrição, essa manutenção dessa constrição pode causar graves prejuízos ao contribuinte, nessa hipótese pode ser autorizada a concessão ou a substituição dos valores bloqueados por seguro-garantia ou por fiança bancária. Na tese fixada no recurso repetitivo, deixou muito claro que esse ônus de demonstrar esses prejuízos cabe ao contribuinte. A segunda tese fixada nesse tema repetitivo é que, se o bloqueio for posterior ao parcelamento tributário, esse bloqueio deve ser retirado, uma vez que não pode o fisco, tendo a suspensão da exigibilidade tributária, adotar medidas expropriatórias. Por se tratar de uma tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento do STJ deve ser seguido nos demais casos que tratam de matéria idêntica. Janaína, e aproveitando que a gente está falando sobre o STJ, queria até que você comentasse um pouco outro julgamento, que eu considero até bastante problemático, que é o agravo interno no recurso especial número 1924099, proveniente de Minas Gerais. Só para que os nossos ouvintes já tenham ideia do que a gente está falando, é um julgamento em que a primeira turma do STJ analisa uma situação de oferta de seguro-garantia para fim de execução fiscal, e quais são os critérios desse seguro-garantia para que ele seja considerado uma garantia idônea. Sim, esse é um julgamento ocorrido
na primeira turma ali do STJ, no qual se entendeu que o seguro-garantia apresentado com prazo de vigência determinado, ele é inidôneo, de modo que, nessa hipótese, a Fazenda Nacional pode sim recusar a apresentação dessa garantia. O fundamento central adotado pelos ministros é que, como é de conhecimento notório, as ações judiciais, as execuções fiscais também, tramitam por um longo período no judiciário, de modo que a existência de um prazo determinado não necessariamente poderia acompanhar o fim do processo, expondo o credor, no caso a Fazenda Nacional, a um risco dessa garantia perder a vigência ou deixar o credor, digamos assim, descoberto. Com relação a esse precedente, acho que 3 comentários são muito importantes. Primeiro, essa é uma posição que não necessariamente nova do STJ. Há precedentes também da segunda turma nesse mesmo sentido. No entanto, as turmas de direito privado do STJ têm uma posição bem divergente a respeito desse tema. Os ministros da terceira e quarta turmas entendem que a idoneidade ou a existência do prazo determinado por si só não é suficiente para reconhecimento da inidoneidade do seguro. Isso porque as próprias apólices de garantia atualmente prevêem a renovação e a SUSEP, que é o órgão, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela que é responsável por estabelecer os requisitos do seguro-garantia para fins de idoneidade ou não. De modo que, se o seguro-garantia está regularizado, a seguradora está regularizada na SUSEP, não se poderia, tão somente pelo prazo determinado, reconhecer essa idoneidade ou admitir como legítima essa recusa da parte credora. Segundo, porque a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, na resolução que regulamenta a admissão dos seguros-garantias, ela coloca que a vigência da apólice ela será de no mínimo 2 anos. Então, ou seja, a própria Fazenda Nacional entende que o requisito mínimo é que ela tenha um prazo de 2 anos, de modo que o entendimento do STJ conflita em alguma medida, tanto com a jurisprudência da Turma de Direito Privado, com a própria portaria da Fazenda Nacional, que coloca como requisito o prazo mínimo de 2 anos. Diana, você que considera problemático esse julgamento, você quer fazer algum comentário? Janaína, eu me preocupei quando eu ouvi a notícia desse acórdão, dessa decisão, porque como você destacou, não obstante não seja uma posição nova, é mais uma dificuldade que o contribuinte tem para litigar em matéria tributária, em uma situação de embargos de execução e um óbice que foi criado até pela jurisprudência e que não está sequer na portaria da Fazenda Nacional, ou seja, o credor aparentemente aceita aquela garantia e a jurisprudência está fazendo uma certa restrição com relação a esse item para garantia da execução fiscal. Diana, encerrando parte aqui do STJ, gostaria de dividir com vocês um julgamento muito importante da segunda turma do STJ, no qual foi reconhecida a ilegalidade da revogação prematura do incentivo fiscal concedido pela chamada Lei do Bem. Para fins de contextualização, a Lei do Bem ela concedeu um incentivo fiscal de alíquota zero de PIS e COFINS incidente sobre a venda a varejo de determinados produtos de informática incluídos no Programa de Inclusão Digital. A lei foi sucessivamente prorrogada, tendo como prazo final 31 de dezembro de 2018. No entanto, alguns meses após essa última prorrogação, foi editada uma nova medida provisória, na qual suprimiu esse benefício fiscal em 3 anos calendários, colocando como prazo final 2015 e não 2018. Diante disso, os contribuintes ingressaram no judiciário, questionando essa revogação prematura. Na semana passada, dia 21 de junho, a segunda turma reconheceu essa ilegalidade acolhendo a tese dos contribuintes. O julgamento é muito importante, não só por atender a tese dos contribuintes, mas também por representar a consolidação do STJ a respeito do tema. Isso porque, em junho de 2021, a primeira turma também decidiu de maneira favorável ao contribuinte. O fundamento central do voto dos ministros, tanto na primeira turma quanto na segunda turma, é que o incentivo fiscal concedido pela Lei do Bem, ele teria características onerosas e foi concedido por prazo determinado, de modo que a revogação prematura desse incentivo viola o artigo 178 do CTN, também os princípios de segurança jurídica e boa-fé do contribuinte que aderiu
é esse incentivo fiscal, cumprindo todas as contrapartidas previstas na lei. Não se trata de um julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no entanto, tendo em vista que ambas as turmas se posicionam de maneira favorável ao contribuinte, é um sinal muito forte do Superior Tribunal de Justiça de que devem ser respeitados os incentivos fiscais e a previsão do artigo 178 do CTN. Eu acho interessante o fato das duas turmas já terem um posicionamento meio que consolidado, porque como é uma norma infraconstitucional, isso vai parar no STJ. Nós não devemos ter uma discussão no STF sobre esse assunto. Então, é mais um indicativo de como os tribunais vão se manifestar daqui para frente quanto a esse tema. Bom, chegamos no CAF. E o julgamento que eu vou mencionar aqui hoje é um julgamento ocorrido agora no mês de junho de 2022, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Na origem, era uma autuação de PIS e COFINS e também de imposto de renda e contribuição social, lavrado em face de uma sociedade corretora de valores mobiliários e exigindo contribuições sobre o produto da alienação das ações da BMF e Bovespa. Só pelas referências que eu mencionei aqui, nossos ouvintes já devem ter reconhecido que são os casos que a gente chama comumente de desmutualização. E o que seria esse cenário, o que seria essa operação para quem não conhece essa matéria que é societária e tributária? Bom, lá em 2007, mais ou menos, após uma série de operações societárias, antigas associações sem fins lucrativos foram modificadas no regime societário e passaram a se constituir sob a forma de sociedades anônimas, que são as sociedades que hoje a gente conhece como Bovespa e BMF. Até então, a forma patrimonial dessas sociedades eram segregadas em títulos, e as sociedades corretoras, para operar nesse mercado, elas já tinham títulos patrimoniais dessas associações sem fins lucrativos. Era uma exigência, uma regulamentação mesmo, que elas detivessem esses títulos, e esses títulos eram registrados em conta do ativo permanente, hoje que a gente chama de não circulante. Né? Pois bem, após essa série de operações societárias e o que aconteceu, que a gente chama de operação de desmutualização, essas sociedades corretoras receberam compulsoriamente, em substituição aos títulos patrimoniais, ações, e ainda com a obrigação de uma parcela ser disponibilizada para o mercado ou vendida, um percentual de oferta obrigatória. A Receita Federal entendeu que o produto dessa alienação deveria ter sido tributado para fins de PIS e COFINS. E uma série de corretoras da época foram fiscalizadas e autuadas para essa exigência tributária. Quando esses casos chegaram no CAF, talvez num primeiro momento, a Câmara Superior de Recursos Fiscais ela tinha entendido que sim, seria uma situação de previsão de tributação para fins de PIS e COFINS, regulamentada pela própria disposição do que seria a receita bruta, nos termos do artigo 3º da Lei 9718, lembrando que essas sociedades corretoras, por serem instituições financeiras, elas estão submetidas ao regime da Lei 9718 e não da 10833 e da 10637. Então, esse era o cenário dominante na primeira e na terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Recentemente, e esse acórdão, ainda não publicado, mas esse julgamento que foi ocorrido agora no mês de junho, ele retrata esse posicionamento. A primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, seguindo uma linha de um voto vencedor, de um conselheiro representante dos contribuintes, entendeu que as ações recebidas em substituição aos títulos patrimoniais, elas guardavam a mesma natureza jurídico-contábil dos próprios títulos patrimoniais e que deveriam manter para todos os fins o tratamento tributário aplicável para bens do ativo permanente, ativo não circulante. Então, que o produto dessa alienação deveria ser reconhecido como venda de bens de ativo permanente, não tributáveis, por disposição expressa do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 4º, da Lei 9718, de 98. Esse posicionamento ele foi vencedor por disposição do artigo 19E da 10522, ou seja, foi um empate de julgamento, mas pela solução hoje dada, que o desempate deve ser em favor do contribuinte nos casos de autuação, o contribuinte ficou vencedor. É importante destacar com relação a essa matéria ainda, que esse posicionamento ele não é unânime no CAF,
Na verdade, ele é divergente da própria solução dada pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais quando analisa a mesma matéria. Então, é um caso para a gente acompanhar e entender como que vai ser solucionado de maneira definitiva e como as turmas do CARF vão se reunir para ter um posicionamento final. Bom, e aproveitando o gancho, já que eu comecei a falar aqui de tributação para fins de 9718, de conceito de receita bruta e as exclusões, eu vou mencionar também a solução de consulta número 6009, também de junho de 2022. Trata do conceito de receita bruta para atividade imobiliária. A discussão aqui recai sobre o tratamento da venda de imóveis que anteriormente eles integravam o ativo não circulante, ativo permanente do contribuinte e eram destinados à atividade de locação. Então, o contribuinte formulou uma consulta para a Receita Federal questionando se nesse segundo momento, quando aquele imóvel que era antes destinado à locação era submetido à venda e a ser alienável, qual o tratamento que deveria ser aplicado a esse produto? Se seria um tratamento que submeteria esses valores ao conceito de receita bruta, e daí, considerando que esse contribuinte estava submetido ao lucro presumido, deveria ser um valor tributado de acordo com os critérios e valores de presunção, ou seria tratado como ganho de capital. Essa solução de consulta ela está vinculada a uma anterior solução de consulta, que é a COSIT 7 de 2021, então não necessariamente é um posicionamento novo da Receita Federal, mas ela destaca, então, uma conduta reiterada do órgão. A orientação oficial da Receita Federal nessa solução de consulta é que essa situação específica ela não deve ser tratada como ganho de capital, que a receita ela compõe o conceito de receita bruta e que então vai ser tratado para aquele contribuinte particular nos percentuais de lucro presumido, fazendo referência à atividade do contribuinte, que no contrato social sempre fazia referência à alocação de imóveis e à venda de imóveis. O interessante notar aqui nessa solução de consulta, e até aí é que ela toca o julgamento do CARF que eu mencionei anteriormente, é que ela afasta a disposição expressa do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei 9718, aquele que eu tratei, que a própria legislação ela dispõe exclui-se do conceito de receita bruta para fins de tributação, a venda de bens do ativo não circulante, alegando que a definição de receita bruta é aquela definida pelo decreto 1598/77, que faz uma referência de produto da venda de bens de operação de conta própria. Então, como nesse caso, aquela pessoa jurídica ela tinha no seu objeto social tanto a alocação de bens imóveis como a venda de bens imóveis, aquilo deveria ser considerado como produto da venda de bens de operação de conta própria e, portanto, tributado também para fins de PIS e COFINS, nos termos do artigo 3º da Lei 9718. Então, acho que essas são as principais considerações sobre o CARF, decisões e referências interessantes da legislação dessa quinzena. Por fim, aí como último bloco do nosso podcast, vamos comentar o assunto talvez mais importante dessa última quinzena, que são as alterações na lei de transação. Isso mesmo, Diana. Como todos devem lembrar, em 2020, o mundo tributário teve uma grande inovação com a implementação da transação por meio da Lei 13.988 de 2020, que era algo que era muito esperado, mas que se aguardava há muito tempo. A iniciativa naquela época ela foi muito comemorada, né? Porque permitia que os contribuintes pudessem acertar as contas com o fisco em momentos em que programas de parcelamento de grande porte, como os refis que a gente conhece, não estavam em vigor. Porém, essa transação, da forma como ela foi publicada naquela época, recebeu algumas críticas, porque ela estava muito engessada e não permitia muita flexibilidade, né, dos contribuintes, focando as modalidades de transação naquelas por adesão. Tá? Obviamente que tinha alguns outros elementos, mas basicamente eram essas as modalidades. Agora, recentemente, em 21 de junho de 22, foi publicada a Lei 14.375, que trouxe algumas inovações relevantes para essa sistemática de transação. Uma grande alteração que essa lei trouxe foi quanto aos débitos que podem ser transacionados. Na lei anterior, aqueles que podiam ser transacionados eram somente aqueles inscritos em dívida ativa. Agora, os débitos que estão no contencioso administrativo, ou seja, aqueles que você discute no CARF, por exemplo, também são passíveis de transação. Um outro ponto importante foi a positivação da prerrogativa do contribuinte em utilizar créditos de prejuízo fiscal e base negativa de ICS para pagamento de até 70% da dívida. Lembrando, esse 70% é do saldo devedor remanescente após os descontos. Um ponto importante também que a lei trouxe
é o limite de redução, que se antes era de 50%, agora passou a 65%, e a lei também estendeu alguns prazos para pagamento, tá? Por fim, essa nova lei estabeleceu também que os descontos concedidos no âmbito da transação tributária, eles não serão computados na base de cálculo do IR, da CS e do PIS/COFINS, algo que sempre gera dúvidas dos contribuintes quando não está expresso na lei e causa discussões eternas, né? É claro que há também outras alterações quanto à possibilidade de migração de parcelamento, a modalidade de transação para créditos de pequeno valor, mas esses são pontos menos importantes considerando os outros que eu falei até agora. Então, acho que essa é uma boa modificação legislativa que traz um pouco mais de flexibilidade para os contribuintes na hora de transacionar junto ao fisco. Bom, então acho que eram essas as principais notícias da quinzena. Eu agradeço aqui a participação do César Manzioni e da Janaína Castro. Eu espero vocês para uma próxima edição do nosso podcast. Obrigada, pessoal, pela atenção. Continuem seguindo os nossos canais. Obrigado, Di. Obrigado, Jana. Fico feliz em ter participado de mais esse podcast. Um abraço a todos. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.